Olá, um abraço especial para você que me acompanha nesse instante. Nós falamos diretamente aqui do portal jurídico ADVJus.net, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Preparamos essa live que eu tenho certeza vai ser sensacional, porque assim eu considero a participação de meus colegas advogados, 3 advogados especialistas nas suas respectivas áreas de atuação. Aqui comigo hoje está o doutor Alessandro dos Santos Rojas, ele é especialista na área do direito defesa do consumidor, também o doutor José Roberto Reis da Silva, ele é especialista na área do direito do agronegócio, e também o ilustre doutor José Ricardo Romão, ele milita na área do direito penal, da prática processual penal. A nossa pauta sugerida, a pauta que iremos abordar, portanto, neste instante, é com relação a contratos. Eu chamo inicialmente para fazer a sua apresentação aqui nesta live de hoje, o doutor Alessandro dos Santos Rojas, também meu colega de ADV especial. Um abraço, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar da nossa live, doutor Alessandro. Obrigado, Marco. Olá, doutor José Roberto, doutor Romão, tudo bem? Vamos aqui conversar um pouco sobre contratos, né, Marcos? Vamos fazer uma relação entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. São duas fontes bem importantes do direito contratual, abordando principalmente a área de defesa do consumidor. Temos uma teoria bem próxima entre essas duas áreas, tá? Que é o fim social do contrato. O contrato ele é muito importante para o mercado em si, mas não é o seu único fim. Ele atua também principalmente na defesa da vontade da pessoa. Então, não ficamos somente no negócio em si. O negócio é uma das características, mas não o último fim. Tá certo. É isso que abordaremos. Certamente. Doutor Alessandro Rojas, ele integra a banca própria Dias e Rojas, advogados associados. Doutor José Roberto Reis da Silva, muito obrigado de se dispor, aceitar o nosso convite, participar aqui da nossa live, doutor, muito obrigado. Olá, boa noite. Doutor Marco, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer, uma honra participar de tudo que o seu portal e a sua equipe faz. Sempre com muita qualidade, um ambiente amistoso, um ambiente leve, com colegas tão qualificados como o doutor Alessandro, meu parceiro, irmão de longa data, o doutor José Ricardo Romão, grande conhecedor da área que atua. E, bom, para quem não me conhece, eu sou especializado em direito do agronegócio, que é uma área, né, da economia e da administração, um segmento econômico baseado nos contratos agrários. Então, os contratos são a plataforma para todo o agronegócio brasileiro, que os números e a pujança são tão amplamente falados, inclusive hoje o nosso presidente da República, ao falar na ONU, né, realçou mais uma vez a importância do agronegócio no mundo. E vamos falar bastante, porque o agronegócio é caracterizado por 2 fatores em especiais quando pensamos em contratos. Primeiro, porque os contratos, via de regra, são no fio do bigode, são contratos verbais. Isso, às vezes, podem gerar algum problema. E segundo, porque, via de regra, são contratos de longo prazo, normalmente superiores a 3 anos e sujeitos, portanto, à variação, né, às variações da vida e do dia a dia. Então, vai ser um prazer participar, fico mais uma vez honrado e muito obrigado. Tá certo. Doutor José Roberto Reis da Silva, meu parceiro de ADV especial, ele integra a banca Gato Martinuzzi Pelissari, a quem a gente manda daqui aquele abraço especial para o pessoal bacana de lá. Agora eu falo com o meu colega também, não menos ilustre, o doutor José Ricardo Romão, também integra o ADV especial da banca Romão e Romão, né? E ele milita, portanto, na área da prática processual penal e, evidentemente, que também ali tem aquele link, sim, com um contrato, por que não, né, doutor? Um abraço para o senhor, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, doutor Marco, e a todos que nos assistem. Uma honra imensa participar do ADV Jus, programa e um portal ilustre, renomado, inspirador, né? E me sinto extremamente lisonjeado pelo carinho recebido do senhor, de toda a equipe,
do trabalho desenvolvido à frente do ADVJus. Uma honra, uma alegria muito grande. Os meus cumprimentos também ao doutor Alessandro, ao doutor José Roberto, advogados ilustres, combativos, guerridos, né, profissionais ilibados e grandes conhecedores do direito. Doutor Alessandro na área do direito consumidor, direito civil, doutor José Roberto na área do agronegócio, né, que move o nosso país, o direito agronegócio, vou falar de modo geral, a explicação já dada. Direito agrário, né, doutor? Direito agrário, me fugiu a palavra. Uma honra muito grande debater e conversar com pessoas e profissionais da altura desses dois grandes juristas. Meu boa noite a todos que nos assistem. Direito penal, direito processual penal, sim, tem total ligação ao direito contratual, né? Desde o contrato social, que fere as relações humanas, né, as relações sociais, onde há sociedade, há direito, e onde há qualquer lesão a direito, lá está o direito penal última ratio, inclusive nas relações contratuais. Então vai ser um prazer trazer a visão do direito penal, do direito processual penal, dentro das relações contratuais. Tá certo. É isso mesmo. Eu quero só reiterar, né, que o Dr. José Ricardo Romão integra a banca Romão e Romão, da qual também é integrante o nosso outro parceiro de ADV especial, o Dr. Joaquim Romão Neto, para quem a gente também endereça aqui um abraço especial. Agora a gente vai entrar um pouquinho já na parte um pouco mais técnica. Nós vamos abrir falando de direito do consumidor, e eu quero colocar para reflexão de 3 minutos do companheiro Alessandro Rojas, falando o seguinte: doutor, às vezes a pessoa ela se dirige lá ao estabelecimento comercial, às vezes até uma loja de departamento, e vai comprar um aparelho lá de eletrodoméstico, e ela acha melhor que seja a aquisição feita na forma crediário, em várias parcelas. E às vezes ela assina lá alguns compromissos e nem está se dando conta de que ela está assinando, sim, um contrato no qual a inobservância de certas cláusulas pode trazer sérios problemas, sérias dores de cabeça. É por aí, doutor Alessandro. 3 minutinhos, por favor. Marcos, a relação contratual nem sempre ela é por escrito. Nesse caso que você citou, havendo algo escrito, o fornecedor do produto ou serviço tem a obrigação de esclarecer todas essas cláusulas contratuais ao consumidor, de forma clara, indicar ao consumidor quais as vantagens e desvantagens de assinar aquele contrato, qual a onerosidade que vai refletir na vida do consumidor, do cliente. E havendo essa explicação, essa demonstração clara de que o consumidor tem a vontade de aceitar aquele contrato, não vejo problemas eventuais que aconteçam no futuro, caso ele não consiga cumprir determinadas regras. Em não havendo esses esclarecimentos, não havendo um contrato claro, com linguagem acessível ao consumidor, aí pode-se haver uma discussão em relação a eventuais onerosidades que aconteçam ao consumidor. Tá? Tem que haver no contrato, seja verbal ou escrito, a manifestação de vontade. Tá? Pontes de Miranda já dizia que o contrato tem que ter três fases diferentes, tá? O plano da existência, o plano da validade e a plano da eficácia. Tá? Então, havendo essas 3 vontades no contrato, ele se efetiva e a discussão, eventualmente, principalmente no caso de defesa do consumidor, se há onerosidade excessiva contra o consumidor, elevação de preços, eventualmente, durante a execução desse contrato de prestação continuada aí, e para que o consumidor não seja lesado, tá? Então, tem que se avaliar direitinho cada contrato. Se for um contrato complexo, que busque uma assessoria de alguém que conheça a área, para que avalie quais são os riscos, quais são as consequências da assinatura desse contrato. Não, na vida que a gente leva hoje em dia, complexa, as relações humanas são muito complexas, a gente tem que tomar esse determinado cuidado para que não tenhamos prejuízos
ou assumamos uma responsabilidade maior do que as nossas possibilidades. Sem esse cuidado de verificar as cláusulas contratuais, não entendendo, tem que perguntar. E, eventualmente, documentar essas falas de explicações que venham a ocorrer por parte do fornecedor de produtos ou serviços. Documentando, provando que a alegação, a explicação daquele contrato não foi suficiente, faltou elementos essenciais do contrato que não foram esclarecidos ao cliente, aí esse cliente pode tomar algumas providências para desonerar eventual problema. Ok, doutor, ok. É isso mesmo. Quero mandar um abraço especial para o nosso parceiraço também de ADV Especial, do doutor Luiz Felipe Arcanjo, que nos acompanha nesse instante. E também para a Lúcia Carnavalho. Olha aqui só, que prestígio. Muito obrigado. Doutor José Roberto, agora a gente vai entrar um pouquinho na sua área, a área do direito do agronegócio, e a gente sabe muito bem, inclusive pelas excelentes participações que o senhor tem tido aqui no portal, existem sim diferenças aí bem significativas para contratos, né, que envolvem o agronegócio. Eu gostaria que o senhor colocasse aí para o pessoal quais são, né, as mais significativas diferenças que existem dentro dos vários contratos. Pois bem, as diferenças são significativas, mas muitas vezes identificáveis apenas ao conhecedor mesmo da área do direito, porque no dia a dia, né, arrendamento e parceria agrícola acaba se misturando para o homem médio, para o conhecedor, né, para o empresário rural. Mas antes eu vou fazer uma super rápida introdução sobre de onde vêm os contratos agrários para contextualizar. Quando o Brasil foi descoberto, era uma grande fazendona, com um único proprietário, que era o governo português. E de lá para cá, os contratos agrários são um instrumento adequados a dar posse, a dar acesso à terra para fins de produção agrícola a quem não seja detentor. E ainda hoje, né, o Brasil tem essa característica de alguns grandes latifúndios. A nossa região, por exemplo, é marcada por 5 ou 6 famílias titulares de quase 90% das propriedades rurais aqui no nosso entorno. E são os contratos agrários o instrumento jurídico adequado, com uma finalidade fortemente social, de permitir que o produtor rural tenha acesso à posse do imóvel rural e sobre ela produzir. Então, são contratos que, desde o Estatuto da Terra, assim como os contratos de consumo, marcados por um forte dirigismo contratual do Estado, a liberdade contratual ela é bem mitigada, ela é quase que, alguns doutrinadores dizem, né, que a liberdade contratual no segmento agrário limita-se a pessoa dizer sim ou não, se quer ou não fechar o negócio. A partir dali é quase que tudo definido, né, em lei. Hoje, nós temos 2 contratos típicos no Estatuto da Terra, que é o contrato de parceria agrícola e o contrato de arrendamento. E a principal diferença entre eles no arrendamento, o dono da terra, o proprietário, ele tem direito a uma quantia fixa, independentemente de qualquer risco agrícola, agronômico, caso fortuito ou força maior, é equivalente à alocação urbana que nós temos. Então, no arrendamento, o produtor rural tem o direito de produzir sobre a terra e pagar um valor mensal, anual ou bimestral, já fixado com o dono da terra, independente do que aconteça. A parceria agrícola, o produtor rural também tem o direito de produzir e de ter o acesso. Não vou entrar aqui no detalhe se é realmente posse ou direito de uso, mas ele também vai poder produzir sobre a terra, porém, partilhando frutos e riscos com o dono da terra. Se houver uma geada, se houver qualquer intempérie climática, se aquela semente plantada não produzir, enfim, qualquer coisa que aconteça, dono da terra e o produtor rural vão partilhar esse risco. Se aproxima mais a um contrato de sociedade. Inclusive, o Estatuto da Terra diz que nos pontos que é omisso aplica-se os contratos de sociedade de forma subsidiária. Há um terceiro contrato agrário típico, que é o contrato de integração, mas pouquíssimo usado em nossa região por conta da predominância da parceria agrícola no segmento canavieiro. Então, basicamente, temos arrendamento e parceria agrícola,
diferentes entre si sobre o risco que o proprietário da terra vai ter ou não nessa relação jurídica. Certo, está certo, doutor, isso mesmo. Agora quero passar a palavra para o meu colega, doutor José Ricardo Romão, ele atua na área da prática processual penal. Doutor, agora a responsabilidade é grande, porque nós temos também o prestígio do doutor Joaquim Romão Neto, que nos acompanha nesse instante, e a gente agradece, né? Mas eu queria fazer aqui um tipo de uma analogia, né? Às vezes as pessoas leigas, eu digo leiga, aquela pessoa que não é da área do direito, ela vê aquela notícia na TV lá, que fulano, ciclano e beltrano participaram, concorreram lá, né? Uma associação criminosa. Fala, será que eles fizeram um contrato? Eu gostaria que o senhor fizesse aí uma breve explanação, ou da maneira que o senhor achar mais interessante, né? Para que as pessoas entendam que, na verdade, pode não ser bem o que parece. Doutor Marco, sou suspeito em falar direito penal e processual penal, porque é uma área que eu particularmente adoro. Tanto quanto ao estudo da matéria em si, quanto às questões sociais que envolvem a pessoa a praticar determinado ou qual crime, né? É algo estritamente ligado a problemas sociais, direito penal, direito criminal. Então, é uma área que muito me fascina e me admira. Não é à toa que é a última ratio, né? É a última razão. Aonde mais a sociedade não achar como controlar o direito, a justiça, aí entra o direito penal. Dentro do direito consumidor, há crimes. Dentro do direito agrário, há crimes. Né? Até onde o doutor Alessandro falando o dolo-bolo, a gente aprende, né, no curso de direito. O vendedor que ludibria. Até onde é um dolo malus, né? Ou simplesmente o intuito de convencer a vender o produto, né? Uma propaganda enganosa. Traduzindo tudo isso, esse contrato social, essas relações sociais de consumidor, no contrato de parceria agrícola, né, são duas partes que ajustam para um propósito definido. Ora, tem uma parceria agrícola, eu tenho um contrato de compra e venda, fornece um produto ou um serviço, cada um na sua área. E quando esse contrato é destinado à prática de crimes? Aí nós temos também uma sociedade, uma societas e celeres, como nós dizemos em latim. É uma organização criminosa. Então, sim, dentro do direito penal há o contrato. Processual penal, por exemplo, como a figura recém-criada do acordo de não persecução penal, ou como a figura da colaboração premiada, da delação premiada, que visa combater os crimes de organização criminosa. São uma espécie de contrato. O Ministério Público, por exemplo, faz um contrato de confidencialidade, contrato de colaboração premiada, e o crime, o submundo do crime, que também tem suas leis, suas regras, sua hierarquia, sua contabilidade, sua estrutura, é algo estritamente organizado, né? Temos aí as associações criminosas como um belo meio de um contrato, mas infelizmente visando a práticas de determinados crimes. Tráfico de drogas, tráfico de armas, roubos, furtos, explosões de caixas eletrônicos, é um grave problema social. Certo. Doutor Alessandro, agora a gente queria que o senhor fizesse também a sua passagem assim, em cima de um tema que eu acho que é bem pertinente em tempos de pandemia, né? Porque a compra online, evidentemente que não é só de fevereiro para cá, que com a pandemia que ela teve já vinha acontecendo a compra online, né? Mas às vezes o consumidor, ele exagera, ele excede um pouquinho. Né? O senhor acha que no viés, né, aquisição, aí eu acho que existe um pouco, às vezes, quem sabe, uma necessidade de uma cautela maior, porque, afinal de contas, ele está comprando de uma forma remota, né? Quais seriam, talvez, assim, as indicações para aquele comprador que vai fazer a sua compra online e ele não observa ali que ele também está se comprometendo com cláusulas contratuais na aquisição? Sem dúvida, Marco. O cuidado na compra pela internet tem que ser ainda maior. O consumidor tem que verificar se a empresa realmente é séria, se tem reclamações em portais de defesa do consumidor, no PROCON, verificar se existe realmente essa empresa, pesquisar a CNPJ dela, se ela demonstra a identificação correta, se ela
faz as entregas corretamente, verificar se os preços praticados por essas empresas estão na média de mercado, porque se estiver muito aquém, tem que se desconfiar, porque muitas vezes muitas lojas vendem um produto que pela metade do preço, e você vai verificar, elas não fazem a entrega, só é um golpe. Então, o consumidor, nas compras online, tem muitos direitos a serem preservados, mas tem que ter os cuidados necessários para que não tenham prejuízos. Então, tomando esses cuidados, o consumidor pode evitar problemas. E se cercar de todos os cuidados necessários, que é formalização daquela compra, fazer prints de eventuais contratações. Se tiver alguma cláusula que é enviada a ele tem que fazer a leitura dessas cláusulas para saber até que ponto está contratando. Muitas vezes, empresas de telefonia, empresas de internet enviam os contratos para o consumidor, demonstrando ali que estão vendendo um produto e esse produto nem nas cláusulas contratuais ali não é bem aquilo que o consumidor deseja. Então, esse cuidado de leitura eventual de contratações tem que ser feita com detalhes para que não haja prejuízo ao cliente. Certo. Doutor, é bom também a gente sublinhar, né, que às vezes a gente, falando de Código de Defesa do Consumidor, imagina que quem infringe cláusulas contratuais ali e tal, é somente o fornecedor, né, ou o comerciante. Na verdade, essa cautela tem que ser de ambos os lados, né? Nós temos aí excelentes comerciantes, né? O pessoal também trabalhador e faz de uma maneira que vem atender o comércio de uma maneira equânime, uma maneira profissional, mas às vezes acontece também dele do lado de lá, ele pegar ali um consumidor que às vezes não está com aquela intenção 100% positiva, né, doutor? Fala um pouquinho. Perfeito, Marco. O fornecedor tem que ter os cuidados necessários, demonstrar que houve a clareza nas informações necessárias de como utilizar o produto, se o produto oferece algum risco, tomar alguns cuidados na efetivação da compra, pesquisando para ver se o consumidor está agindo de boa fé, agregando ali nos procedimentos da empresa vários fatores de conferência de documentos, principalmente quando a venda é feita à distância, para que não seja usados os documentos de outras pessoas para efetivarem compras, e isso pode reverter contra a empresa. Então, se a empresa tomar esses cuidados de sempre ter procedimentos de verificação, ela vai evitar problemas no futuro. Preservar, né? Doutor Zé Roberto, o direito do agronegócio é uma área do direito que a gente pode chamar assim moderna, né? Moderna também são aí as inovações do campo e, evidentemente, com toda essa tecnologia, vem algumas implicações que requer, sim, a interpretação, às vezes, de textos contratuais que exigem, como inclusive o senhor já externou aqui, assim, a interpretação daquele profissional especializado. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve reflexão nesse viés, por favor. Esse é um viés que você foi muito feliz na colocação. O agronegócio está, assim, sendo... as relações do agronegócio estão sendo invadidas, né, preenchidas pelo conceito das tecnologias 4.0. Então, hoje... aquela equipe de pessoas que precisava ir a campo para ver cigarrinhas, para ver, né, ervas daninhas, hoje é tudo feito por drone, por satélites. Então, as relações entre as pessoas, entre os agentes do agronegócio estão, sim, se informatizando, se incrementando do ponto de vista da tecnologia, o que exige, muitas vezes, revisões de cláusulas contratuais. Eu vou fazer um investimento em tecnologia, o meu custo vai subir no primeiro momento, vamos ajustar aqui as contraprestações para que, em médio prazo, possamos ganhar juntos, né, após o pagamento a amortização desse investimento. Então, há sim a necessidade dessa abertura, desse diálogo entre os agentes, e aí não só, né, entre os contratos agrários, mas todos os contratos, né, naquilo que a gente chama de fora da porteira e dentro da porteira. A tecnologia ela é inevitável, assim,
há 10 anos atrás era completamente diferente do que é hoje. Hoje nós temos colhedoras que já não precisam mais sequer de um ser humano lá dentro. São colhedoras que colhem fazendas e fazendas e lavouras de cana, para falar da cana, que é o nosso principal produto aqui da região, totalmente automatizadas. Aqui do lado, o Grupo São Martinho, pioneiro no segmento em investimento, tem a rede 4G própria, construída por uma empresa do agronegócio no município aqui do nosso lado. Então, temos essa facilidade de estar aqui do nosso lado, tudo que tem de vanguardista no agronegócio. E o efeito sobre os contratos são imediatos. E daí a necessidade urgente de uma atualização do nosso Estatuto da Terra. Estamos na era do WhatsApp, e para notificar o arrendatário de que eu vou retomar o imóvel, eu ainda preciso enviar uma carta por meio de registro de título de documento. É uma coisa assim, que precisa ser superada. A comunicação, o produtor rural não é mais aquele homem da roça da década de 60, da década de 70. O Brasil não é mais o Brasil da década de 60 e 70. Naquele momento, tínhamos 75% da população do Brasil morando na roça, e hoje isso se inverteu. Então, a tecnologia traz a cabo a necessidade de uma atualização da legislação dos contratos agrários. Smart contracts, por exemplo, é uma realidade que precisa chegar para os contratos agrários, mas, infelizmente, com a legislação atual, ainda isso não é possível. Ok, doutor, é isso mesmo. Doutor Zé Ricardo Romão, e a gente também, nessa linha, né, a gente sabe que tem muita modernidade, que tem muita inovação, e tem, evidentemente, muita gente esperta. Os espertalhões de plantão estão ali para que seja lhes aplicado a prática processual penal. Eu estou certo, doutor? Está completamente correta a vossa afirmação, doutor Marco. Eu sempre costumo dizer que o que quase sempre anima o criminoso é a quase certeza da impunidade. Pratica-se o ilícito porque a gente tem a quase certeza que ele não será punido, não será identificado. E o número, infelizmente, de identificações dos agentes criminosos é muito baixo. Dado a isso, há uma inteligência e a tecnologia que o crime também usa, né? Fale-se da tecnologia da informação para a prática do crime, né? Como o próprio doutor Zé Roberto disse, olha, o Estatuto da Terra precisa ser para atender a dinâmica da sociedade, porque a sociedade hoje evoluiu e a tecnologia é presente, ao contrário da época da legislação. O Código Penal é de 1942, né? O Código de Processo Penal também muito antigo. Isso que vem tentando complementar esse dinamismo social, mas ainda não é suficiente. E dessas brechas que o crime utiliza para a prática de empreitadas em todos os ramos do direito, né? Contratos digitais, estelionatos, somente em época de pandemia, em que a tecnologia é muito utilizada por telefone, por WhatsApp, por e-mail, né? Então isso facilita muito as fraudes, os engodos e levar a erro as vítimas, né, cometerem aquilo, a prática um contrato que ela não queria praticar. Códigos de barras indevidos, boletos. Então, é toda uma inovação social, e isso o direito penal precisa buscar alcançar para prevenir a prática de crimes. Então, perfeita a colocação. Tá certo. Todo cuidado é pouco, né, doutor? Olha, todo cuidado é pouco. Isso mesmo. Olha, meus amigos, vocês estão comigo aqui no portal ADVJus, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Nós estamos terminando nossa live, chegando praticamente nos finalmente, e nesse instante eu quero chamar o meu colega doutor Alessandro dos Santos Rojas, ele é especialista na área do direito do consumidor, para dar aí as suas considerações finais. Doutor, nós estamos terminando rigorosamente em cima do prazo de meia hora que nos propomos. Infelizmente, é assim, o tempo é curtinho quando os profissionais são excelentes. Obrigado, Marco, pela participação. Deixar o recado aqui para os consumidores tomarem cuidado com o que estão contratando, leiam bem detalhadamente o que estão assinando. Na dúvida, procure um advogado de sua confiança para lhe esclarecer. Os fornecedores adotem procedimentos em suas empresas
para que evitem prejuízos desnecessários. Temos esse mundo complexo que a gente vive, então não podemos mais tratar no fio do bigode, como disse o doutor José Roberto. O melhor sempre é estar por escrito, não que o contrato verbal não tenha validade, mas o escrito deixa margens menores a dúvidas. Então, vamos tomar esses cuidados para que a relação de consumo se desenvolva de forma adequada e com o fim que ela veio para nos servir. É isso mesmo. Doutor Zé Roberto, como eu falei, a gente chegou praticamente no finalzinho da nossa live. Nossa live é um pouquinho curta, pequenininha, né? Mas o pessoal fala assim que os melhores perfumes estão nos menores frascos, né? Eu gostaria de uma breve consideração, muito boa, aliás, a participação do senhor também aqui na nossa live. Por favor, doutor. Marco, eu que agradeço mais uma vez o convite, uma satisfação. E na consideração final, assim, é o recado que eu costumo deixar aonde eu vou. Sim. Aos agentes do agronegócio, aos agentes dos contratos agrários, esforcem-se para mudar um hábito que é tradição do nosso setor, que é procurar qualquer outro profissional para te orientar que não um advogado. Nos contratos de arrendamento e parceria agrícola, é muito comum outros profissionais de outras áreas cuidarem, pois há uma preocupação predominante com viés fiscal e tributário. Claro que tem essa importância, mas, acima de tudo, um contrato agrário é para garantir que a produção agrícola ocorra sem maiores desentendimentos e em harmonia e em coerência, com respeito à função social da propriedade, né, respeito ao meio ambiente, até porque, se não houver o meio ambiente, talvez vocês vão precisar do serviço do Dr. José Ricardo Romão. Os crimes ambientais trazem penas gravíssimas, alguns até sem direito à fiança, enfim. Então, procurem um profissional, registrem adequadamente no instrumento contratual as suas vontades, porque é para isso que existe um contrato em papel materializado, é para registrar ali as vontades e as intenções e os interesses, para que o contrato atinja também a sua função social, que é gerar riquezas proporcionalmente a todos os envolvidos. Agradeço, deixo um forte abraço aqui ao meu irmão, doutor Alessandro, doutor José Ricardo, boa noite. Mas prazer dividir com vocês aqui esses minutos curtos, sim, mas muito agradáveis e muito proveitosos. Muito obrigado, estou sempre à disposição, é só chamar. Tá certo. Doutor José Ricardo Romão, para aqueles que temam em não obedecer, né, ou mesmo passar por cima dos limites que são estabelecidos pela lei, o rigor da lei, não é isso? É isso mesmo, doutor Marco. O direito pode até tardar, mas ele não falha. Eu acredito na justiça e nós, advogados, somos indispensáveis à administração da justiça. Não é à toa que isso vem consagrado na nossa Constituição Federal. A toda a população que for lesada, procure um advogado. Né? O advogado tem um passaporte à democracia, ele é o último a bater na última porta da justiça para buscar o seu direito e galgar proteger o seu patrimônio, sua moral, a sua honra, a sua liberdade. E aquele também que é acusado necessita também de um advogado, sim. O advogado defende os da pessoa, para que não haja exageros, para que a paixão pela acusação não prevaleça. Então, também aquele que estiver sendo acusado, procure advogado. Essa é a balança da justiça, para que se encontremos uma proporcionalidade, encontremos uma aplicação de uma pena justa, né, pena que eu digo, de uma sanção penal e também em âmbito civil. Na nossa discussão, quer em caráter agrário, em caráter do consumidor. Para finalizar, eu aprendi que obrigado é aquilo que nós somos obrigados a fazer, é aquilo que nos é contra a vontade. Então eu aprendi a não falar mais obrigado. Eu não estou aqui obrigado, eu estou aqui honrado em poder compartilhar experiências com 3 profissionais brilhantes, Dr. Marco, Dr. Alessandro, Dr. José Roberto. Então a minha eterna gratidão e rogo a Deus que os abençoe, desejando a todos uma boa noite. O mesmo a todos vocês. Abraço. Obrigado.
Eu agradeço imensamente, sim, a sua presença, doutor José Ricardo Romão, integrante da banca Romão e Romão, estabelecida aqui em Ribeirão Preto. Doutor Alessandro dos Santos Rojas, como eu já disse, integra a banca Dias e Rojas Advogados, também aqui de Ribeirão Preto. E o doutor José Roberto Reis da Silva, meu colega aqui de ADV Especial, também é exemplo dos outros dois colegas. Ele integra a banca Gato Martinucci Pelissari. Um abraço especial lá para o doutor Rony, para o pessoal bacana lá da banca, doutor. Eu, sim, sinto-me honrado e fico muito feliz de poder, Deus me dar essa oportunidade de conviver com profissionais e especialmente pessoas como vocês. Daqui eu me despeço, deixando um abraço carinhoso a todos e, com certeza, em breve voltaremos com uma nova live. Peço para você que nos acompanhou, que se você ainda não conhece o portal ADV Jus, que você inscreva-se, por favor, então, em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjus.net. Fico por aqui, forte abraço a todos vocês, até um próximo. Um abraço, tchau, tchau. Abraço, até a próxima. Obrigado a todos vocês. Valeu.